Olá, turma! Continuando as nossas discussões, vamos falar um pouco sobre a leitura do texto literário. No que diz respeito à leitura do texto literário, uma das questões que nós podemos levantar é sobre a linguagem literária, ou seja, quando nós falamos em linguagem literária, nós sabemos que a linguagem literária ela é polissêmica, ou seja, ela sempre vai possibilitar mais de um sentido para aquele texto. É uma linguagem que é construída possibilitando diferentes interpretações e que uma interpretação não necessariamente irá excluir a outra. E essa polivalência não é um defeito para o texto. Pelo contrário, é ela que torna o texto denso, rico, provocativo. Uma das coisas que eu sempre falo aos meus alunos e às minhas alunas, que o texto literário, geralmente, para que ele seja considerado um grande texto, é aquele texto que possibilita mais de uma interpretação. São aqueles textos que deixam lacunas para que essas lacunas sejam preenchidas pelos leitores e pelas leitoras. E, como estamos falando aqui em linguagem polissêmica, nas possibilidades interpretativas de um mesmo texto literário, eu trouxe aqui um pequeno poema que se chama Poeminho do Contra, de Mário Quintana. O título já diz muito, não é isso? Poeminho do Contra, ou seja, é um poema que vai tratar exatamente de coisas que são do contra. E o eu lírico vai dizer o seguinte: todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. A professora, mas onde é que está aqui essa linguagem polissêmica? Onde é que está aqui essas diferentes possibilidades interpretativas em um poema tão curto? E aí vem uma questão. A palavra passarão. O que é que nós temos aqui? Nós temos a possibilidade dessa palavra estar se referindo à palavra pássaro no aumentativo, como também pode estar se referindo ao verbo passar no futuro. Então, isso aqui é um exemplo de linguagem polissêmica. Por quê? Porque nós temos um pequeno texto literário em que nele há uma palavra que possibilita mais de uma interpretação. E a gente pode estabelecer essas duas possibilidades, por exemplo, interpretativas, até porque logo em seguida, né, depois de dizer eles passarão, ele diz o quê? Eu passarinho. Ou seja, ele traz logo em seguida o diminutivo da palavra pássaro, que dá essa possibilidade, né, no verso anterior ser o aumentativo da palavra pássaro, mas também há outra possibilidade de se tratar do verbo passar conjugado. Então, aqui é um exemplo de linguagem polissêmica no texto literário. E geralmente as grandes obras são obras ricas nessa linguagem polissêmica, nessas várias possibilidades interpretativas. Falando ainda sobre essa questão da leitura literária, né, da leitura do texto literário, o leitor de uma obra literária ele deve evitar dois riscos. E quais são esses riscos? O primeiro é o de buscar uma única interpretação legítima e verdadeira de um texto literário. Essa interpretação é redutora, pois anula a riqueza expressiva da obra, neutraliza a tensão que se estabelece entre os dois sentidos possíveis ou mais, muitas vezes até mesmo opostos. Há na literatura brasileira um caso famoso e exemplar, o romance Dom Casmurro de Machado de Assis. Nele, Bentinho, já velho, revê seu passado e procura compreender o fracasso do grande amor de sua vida. Então, qual é o primeiro risco, digamos assim, que o leitor corre quando vai fazer a leitura do texto literário? É olhar para esse texto literário e dizer, só há uma possibilidade interpretativa e anular toda essa riqueza de interpretação que a obra oferece. Observar que muitas vezes, dependendo do seu
grau de leitura, né, você pode ter uma determinada interpretação, outra pessoa já pode ter outra, ou até mesmo você como leitor, você lê essa obra hoje, daqui a um ano você lê essa mesma obra, você já vai conseguir ver outras coisas que na primeira leitura você não tinha visto. Então a obra ela é rica e ela vai possibilitar diferentes olhares. E quando nós falamos nessa questão, né, da interpretação desse texto e compreendermos que não existe uma única possibilidade interpretativa, um dos casos assim exemplares, né, sobre essa situação é o romance Dom Casmurro de Machado de Assis. Eu trouxe aqui até alguns memes. Eu não sei se vocês conhecem essa obra, se vocês já leram Dom Casmurro, mas o grande questionamento que ainda hoje surge sobre essa obra é se o personagem principal, que se chama Bentinho, foi traído por Capitu. Então, para quem já leu a obra, com certeza vai entender direitinho aqui esses memes, porque se vocês observarem, são memes que estão relacionados com esse questionamento central da obra, né? No primeiro meme aqui diz o seguinte, né? Os caras aqui estão se esbofetando. Um disse assim, Capitu traiu Bentinho, o outro não traiu. Enquanto isso, Machado de Assis, né, só ia assistindo de camarote, tudo pegar fogo. Aí no segundo meme, falar de mim é fácil. Difícil é provar que Capitu traiu Bentinho. E o terceiro meme, e aí já está dialogando com a situação bem atual, né? Nós temos aqui Capitu e Bentinho, que segundo Bentinho, que é o narrador, o personagem da história, né? A sua esposa Capitu o traiu com seu melhor amigo Escobar. E aí aqui nós temos o meme, né, da foto de Bentinho e Capitu, e lá está o Escobar comentando, meu casal. E aí aqui nós já temos uma situação que dialoga, né, com o caso atual, que envolve a cantora Luísa Sonza e tudo mais. Então, o que que nós podemos observar aqui? Que até os memes trazem esse questionamento. Bentinho foi traído por Capitu ou não? E esse questionamento talvez ainda dure mais outros séculos. Por quê? A gente não tem essa resposta porque o romance de Machado de Assis ele possibilita várias interpretações. E essa lacuna, essa pergunta, Capitu traiu ou não traiu Bentinho, ela fica pairando na cabeça dos leitores e das leitoras porque a obra é narrada em primeira pessoa, ou seja, Bentinho é o narrador personagem. Então, tudo que nós conhecemos dessa história é a partir do que Bentinho nos diz. E é por isso que nós não podemos dizer com todas as letras, a Capitu traiu Bentinho. Não, nós não podemos dizer isso. Por quê? Porque nós não temos a versão da Capitu. Se o narrador fosse um narrador de terceira pessoa, um narrador onisciente, aí sim a gente teria uma resposta para essa pergunta. Mas como o narrador é o personagem principal, nós não temos essa resposta. Então, nós como leitores e leitoras, nós temos que ter a consciência de que a obra ela vai deixar lacunas, nem sempre todas essas lacunas serão preenchidas, que há várias possibilidades interpretativas para o texto literário. E uma outra questão, um outro risco que deve ser evitado, o de considerar que qualquer interpretação é válida. Há boas e más leituras, corretas e incorretas, mais profundas e mais superficiais. Uma interpretação só terá validade se for sustentada por elementos do texto, pelas possibilidades de leitura que ele mesmo oferece. Então, nós não podemos simplesmente dizer que todas as interpretações são válidas, porque existem interpretações equivocadas. Então, há essa necessidade de observarmos, né, essas questões. Quais são as interpretações que são válidas? Por quê? Porque as interpretações válidas são aquelas que vão até o texto, buscar essa possibilidade, né? E não só a partir do que o leitor acha. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não. A gente tem que ir buscar
no texto, essas possibilidades elas têm que estar dentro do texto, certo? Essa foi a referência utilizada e um abraço a todos e todas.